Seja forte, seja homem. Vamos, vamos nessa manhã entender um pouquinho a questão da masculinidade bíblica, tá? Eu quero entender um pouquinho com vocês o que é a masculinidade bíblica e por que é tão importante nós falarmos sobre essa masculinidade, tá? Nós vamos conversar sobre esse assunto no dia de hoje. Então vamos lá. O texto base é esse texto do livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Davi está à beira da morte e agora ele vai dar as últimas instruções para o seu filho Salomão, que está para assumir o reino. E a ordem de Davi a Salomão, a orientação é no mínimo curiosa, porque ela é muito resumida, muito direta, vai muito ao ponto da necessidade. E a orientação de Davi para Salomão é: Salomão, tenha coragem e seja homem. Tenha coragem e seja homem. Hoje, as coisas já não são tão óbvias como já foram, né? Esses dias eu assisti a um documentário, e o documentário a pergunta é a seguinte: o que é uma mulher? Então, é um repórter que viaja o mundo inteiro perguntando para especialistas, para sociólogos, para doutores das mais diversas áreas, e a pergunta dele é: o que é uma mulher? E é surpreendente você ver que as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade para dizer o que é uma mulher. Por quê? Porque a construção social dos dias atuais inviabiliza que você diga aquilo que é a verdade, o que é uma mulher, né? Então, aí fica aquela coisa, do ponto de vista sociológico, biológico, da construção social, fica aquela coisa assim, né? As pessoas ficam com medo de falar. A pergunta para você aqui é: o que é um homem? Como ser um homem? Quando Davi olha para Salomão e diz assim: Salomão, seja um homem, seja homem. O que é ser um homem? Parece uma pergunta óbvia, mas nós precisamos nos questionar. O que é ser um homem? Então, assim, nós estamos vivendo, eu já falei isso aqui em algum momento, e eu creio que praticamente quase todos os sábados, em algum momento, a gente toca nesse assunto, porque nós homens que estamos aqui, somos um grupo de resistência. Nós estamos resistindo a um processo de desconstrução, a uma crise. Então, nesse momento, há uma crise de masculinidade em todo o planeta. E eu e você estamos aqui hoje, 5h39 da manhã, nos levantando para sermos a resistência nesse processo. Nós realmente estamos vivendo uma crise de masculinidade, porque nós temos múltiplas formas de ser homem hoje. Tá? Eu fui pegando assim algumas que eu fui lembrando, mas está aí, ó, né? Tá ali um modelo de homem que eu, Ezequiel, Tamar, a gente lembra assim, talvez com mais tá mais latente na nossa imagem, né? Que é a do Rambo, né? Daí dá para incluir aí, né, Marcelo, o Braddock, né? Os caras assim, né? Sempre com uma arma na mão, né? Destruindo tudo e todos, né? Então nós vemos aqui
várias construções do que é um homem, do ponto de vista do mundo. Então nós temos o Rambo, nós temos aqui embaixo sei lá, um metrosexual, um cara, né, que faz o... Nada contra, tá, gente? Talvez tenha alguém aqui que goste de cuidar aí da aparência, não estou criticando, só estou colocando modelos, tá bom? Para a gente poder entender. Então, um camarada que gosta de cuidar aí da aparência, né? A gente tem ali o bombadão da academia, né? É o fortão, o cara que está sempre puxando ferro, o cara que está sempre ali na academia. A gente tem o pegador, né? Tá sempre ao redor de uma, duas, três, quatro mulheres, né? E toda semana tá contando vantagem, que pegou uma mulher, que fez isso com a mulher, que, né? A gente tem o homem efeminado, né? E aí realmente efeminado mesmo. É um tipo de homem, né? E muitos desses, e eles fazem questão de dizer que são homens, homens efeminados, mas são homens, né? A gente tem lá o Kiko, né? Lembra do Kiko, Zeke? Né? Quando a mamãe chega, tesouro, né? Mamãe, tesouro, coração, é o filhinho da mamãe, é é o homem que, dependente emocionalmente dos seus pais, principalmente da sua mãe, né? É um tipo de homem que está rodando aí pelo mundo. A gente tem ali o Peter Pan, né? Que tipo de homem é esse? É o homem que não cresceu. O cara tem 30, 40 anos, mas ele acha que ele é um meninão, né? E aí nós temos também homens de meia idade aí, dos 40, 50 anos, que depois de uma vida toda, agora, né, decidiram abrir a camisa, apareceu o peito para fora, coloca lá uma correntona de ouro, compra sei lá, uma Hilux, bota um sonzão no carro e agora como é que alguns dizem, é o tio da lancha, é o cara da Hilux, né? Pessoas que não amadureceram, homens que não, inclusive, não querem amadurecer. Esse é um tipo de homem também. Eu coloquei aqui o homem que só pensa no trabalho, enfiado no trabalho, e a vida dele é trabalhar, a vida dele é ganhar dinheiro, porque é para isso que ele vive, para poder pagar boleto. Então, nós temos aqui muitos homens, e haveriam outros que eu creio que talvez iria incluir aqui, né? Não coloquei aqui, por exemplo, esse homem de hoje que é fissurado em esportes, nos seus hobbies, né? E passa a vida toda dele, né? Atrás de um time de futebol, vivendo por aquilo, e eu conheço homens assim, né? Que vivem pelo seu time de futebol. Então, é o time dele e depois as outras coisas. Nós temos uma construção aqui. É a construção de um modelo de homem. O mundo hoje está vivendo uma verdadeira crise de masculinidade, né? E essa crise nada mais é do que uma agenda. É uma agenda, uma agenda de desconstrução, né, da masculinidade. O inimigo de Deus, ele, ele sabe de algumas coisas. Ele entende a palavra, ele entende algumas coisas. E não é à toa que ele trabalha para desconstruir a masculinidade. E ele tem feito isso hoje, e eu diria que quase que de uma forma prioritária na sua agenda. Então, querido homem, o diabo, ele acorda e vai dormir
pensando como ele pode destruir você. Como? E ele tá planejando. E aí uma coisa não dá certo, a outra não dá certo, mas ele vai continuar tentando. E o grande alvo dessa desconstrução é o homem bíblico. Por que será? Por que será? É simples. É muito simples a resposta. A resposta é porque por trás de quase todas as tragédias do mundo está a omissão de um homem. Se você começar a olhar tudo que acontece de ruim no mundo, por trás de quase tudo, existe a omissão, a negligência, a irresponsabilidade de um homem que deveria ser um homem bíblico, mas escolheu não o ser. Ou simplesmente nem sabe o que é ser um homem bíblico. Então, Satanás ele sabe disso. Ele sabe que a omissão de um homem é a destruição desse mundo, né? E sabe o que ele sabe também? Ele sabe que um homem bíblico é a maior de todas as ameaças ao seu reino. Amigos, homens, entendam, você é uma ameaça ao reino das trevas. Aliás, você é a grande ameaça ao reino das trevas. O diabo, ele ele sabe que se ele conseguir destruir você, ele sabe que se ele conseguir desconstruir você, tirar você do seu papel, tirar você do seu domínio, ele consegue destruir toda uma casa. Ele consegue trazer mazelas ao mundo. Então ele não precisa trabalhar tanto. O inimigo não precisa trabalhar tanto. Ele só precisa destruir você. E ele sabe que se ele destruir você, ele destrói a grande força de influência que Deus colocou nesse mundo. Ele coloca aqui. Então, eu gostaria de, nessa manhã, me propor a falar um pouquinho com vocês sobre as características de um homem bíblico, de uma masculinidade bíblica. Eu quero que você entenda, compreenda o que é a masculinidade pela ótica da Bíblia. Porque pela ótica do mundo, isso, como eu mostrei ali, para alguns, homem é uma coisa, é outra, uma parte, é uma outra. O homem ficou desconfigurado completamente. A sua imagem ficou desconfigurada. E nós precisamos entender, à luz da Bíblia, o que é ser um homem. Quando Davi olha para Salomão e diz: seja homem, eu não tenho dúvidas, Davi sabia o que estava falando. E ele não estava falando somente para o seu filho. Ele estava falando para cada homem que viria após ele. Seja homem, tenha coragem, seja homem. Então, nessa manhã, eu quero estudar um pouquinho com vocês as características de um homem bíblico, ok? Vamos lá. Vou só pedir licença a vocês aqui para tomar um golinho d'água. Vamos lá. Primeira característica de um homem bíblico. Aqui. Domínio. Essa palavrinha é uma palavrinha que é difícil da gente falar sobre ela. Até mesmo você, como homem, quando ouve essa palavra, talvez isso ainda soa aos seus ouvidos de uma forma ruim, né? Eu tenho pregado sobre esses assuntos aí nas igrejas por onde eu tenho ido, e eu percebo que quando eu vou falar sobre esse assunto, sobre domínio, o domínio do homem, a gente percebe assim no rosto das mulheres assim um desconforto. O que será, gente?
Se alguém quiser participar aí, fique à vontade. Por que será que é tão difícil falar sobre domínio? Sobre o domínio do homem? Alguém aí tem alguma teoria aí do porquê é tão difícil falar sobre domínio? O que vocês acham? Se alguém quiser falar aí, é só abrir o áudio aí e falar. Por que é tão difícil falar sobre domínio? Fala aí, Rinaldo. Bom dia, meus amados, tudo bem? Bom dia, querido. Fala aí. Eu acredito que seja a mulher fica com essa cara por conta da desconfiança vivida na prática que ela tem assistido e que ela tem vivido no seu convívio com o seu marido, por ter deixado ela na mão várias vezes, sobretudo com relação à administração do lar, a atenção para o lar, para a família, para os filhos, talvez em algumas circunstâncias específicas, mas de modo geral, o convívio. Se ela olha para o lado e sente que ele. Essa expressão que você fala de negação que você assiste ao pregar, certamente é porque ela tem experiência convicta de que o esposo dela não é uma pessoa confiável do ponto de vista domínio, uma pessoa que domina o seu território, na amplitude de um cristão, de um homem severo, de um homem sério, de um homem em todos os aspectos, né? Aí a gente fala homem com H maiúsculo, né? Então eu acredito que ela não sinta essa confiança. Um homem que sai em defesa da esposa, sai em defesa do filho, sai em defesa da família, sai em defesa do sacerdócio, sai em defesa. Eu creio que ele deve deixar ela a desejar em vários pontos, né? Creio que seja isso a razão pela qual desconfiança, na prática, ela já não tem isso, creio eu. Verdade. Cleci, fala, Cleci. Bom dia, tudo bem? Bom dia, querido. Pode falar. Eu acredito que por a gente não ser dependente de Deus, a gente não consegue transmitir essa confiança que as mulheres precisam. No momento que a gente aprender a ser dependente de Deus, elas vão confiar no verdadeiro sacerdote. Muito bom. É isso mesmo. Ezequiel, fala, amigo. Eu acho que a questão do domínio, ela existe os dois extremos, e é muito comum isso, né? Principalmente dentro de famílias cristãs. Ou o domínio da ausência, né? Como o nosso amigo acabou de falar, ou o domínio opressivo, aonde muitas vezes o cara exerce o seu domínio, mas de uma forma opressão, né? De imposição, de faz isso, faz aquilo, tem que ser desse jeito, né? Hoje está muito em alta o termo narcisista, né? E vem se estudando muito em relação a isso, aonde está mais fácil de ser identificado pessoas, né, com esse perfil narcisista, tanto homem como mulher. Então eu acredito também que exista muito esse perfil aonde o cara, como o nosso amigo acabou de falar, também não consegue refletir o amor de Deus para com a sua família, né? Ou ele é no perfil narcisista opressivo, que de forma alguma ele vai estar conseguindo demonstrar, né, amor, carinho, afeto, cuidado, né, porque tudo é na base da briga, do problema e tudo mais, ou da ausência, aonde também existe a anulação do homem, né? Isso aí. Obrigado, Ezequiel. A Bayomi, pode falar, amigo. Isso, a Bayomi, Bayomi. falar rapidamente, contribuir. Eu acredito que o domínio, a questão também seja do autodomínio, antes de conseguir dominar, né, o lar e ter controle sobre as situações, tudo. É preciso aprender a se controlar os desejos, as vontades. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem se controlar a si mesmas e tentam, aí já saem frustradas de não conseguirem se controlar e quando, né, tentam realizar o domínio sobre o lar, já vem formado por essa frustração anterior, né? Nós não conseguimos nos controlar e tentamos controlar aqueles que estão
ao nosso redor. É verdade, cara. Você vê a dificuldade que o homem tem de autocontrole, né? Não consegue controlar a si mesmo e agora agora é colocado numa posição em que ele tem que dominar outras coisas, outras pessoas. Gente, tudo que vocês falaram tá certinho e é isso mesmo. Nós vivemos uma crise, nós temos dificuldade de falar sobre esse assunto, por quê? Porque muitos homens, boa parte deles hoje, simplesmente perderam esse domínio. Ah, perdeu esse domínio. Então, o que, que Posso nós dar vemos uma aqui? coisa também? Um desafio, né? É o desafio de cada homem aqui, né? É o desafio de assumir o seu papel, assumir, né? Então, assim, alguns textos que nos lembram sobre a questão do domínio, né? Gênesis 1:26, ali vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Você percebe que nós, homens, recebemos o domínio da parte de Deus, e esse domínio, ele deveria se dar sobre toda a criação, porque daí o texto vai dizer sobre os peixes, aves, animais, sobre a terra, répteis, sobre todos haveria o domínio. Só que nós, homens, nós perdemos esse domínio. Nós abrimos mão desse domínio. E amigos, desde o momento em que nós abrimos mão do nosso domínio e o entregamos a Satanás, que se tornou o dominador deste mundo, nós perdemos o domínio e o entregamos nas mãos do inimigo por meio do pecado. Desde então, tudo que você conhece de ruim, de mal, acontece por conta da ausência desse domínio correto. Então, a responsabilidade recai sobre nós, pela falta de domínio. E nós estamos vivendo num tempo onde falar de domínio é ser supremacista, é ser machista, é ser opressor. Então, hoje, você quase precisa pedir desculpa por ser homem. Não sei se você tem essa sensação, até dentro da igreja, às vezes é difícil você falar sobre alguns assuntos. Esse aqui é um assunto que você vai ter dificuldades de falar, inclusive dentro da igreja. Se você começar a abordar esse assunto, né, por esse olhar do domínio, você vai ter certa dificuldade, você vai ter resistência, porque as pessoas não entendem mais o que é esse domínio, né? Diga, José, pode falar. Abre aí o seu áudio e fala. Paz, bom dia a todos aí, feliz Dia, sábado, né? bom sábado. Esse é um tema interessante porque você vê que na queda do ser humano, o domínio, né, ele se recai realmente sobre o homem, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas a culpa foi da Eva, mas tecnicamente não foi da Eva, foi quando o homem, né, se deixa, né, se levar ali e também, né, come do fruto. E você vê que em todo momento de julgamento, Deus ele se refere ao homem, né? Você vê que ele se refere ao homem. Onde estás? Onde estás, né? E o tempo assim, em que se o homem tivesse tomado esse posicionamento, como o irmão está falando, né? De se manter firme, acredito que a história seria outra. Lógico que Jesus também morreria por Eva, né? Mas relacionado ao embate, a queda, ela se dá e todo julgamento pelo homem, né? Então, como o irmão falou ali, Satanás, o alvo dele, lógico, ele derrubou Eva, mas o alvo dele também seria quem? Primeiramente Adão, né? E Era quem dominava, né? é, quantas vezes nós, muitas vezes, não percebemos, mais um exemplo, o inimigo não pode bater de frente, mas ele vai tentar atacar meus filhos, minha esposa. Ele vai ver aonde nós temos alguns pontos fracos para poder tentar nos derrubar.
Você vê que ele não faz uma derrubada de uma situação só. O alvo sempre é o homem, né? Então é interessante realmente esse tema. Obrigado. O alvo, obrigado, José, obrigado pela sua participação. O alvo, de fato, é o homem, tá? Você percebe que Deus, ele coloca o domínio nas mãos do homem. Ele coloca esse domínio nas mãos. Então, amigos, não tenha medo de exercer o seu domínio. A questão aqui é como dominar, de que forma dominar. O Ezequiel comentou aqui dessa questão do domínio, né, de forma violenta, com essa virilidade excessiva, né, essa macheza de bater no peito, é eu que mando, aqui é comigo, sabe? E aí existem esses polos, né? Então, existe esse cara que é extremamente dominador e ele domina como um tirano, e existe o banana, o cara que, sabe, não tem nenhum domínio, né? Ele é um serviçal, ele é alguém que deixou de exercer esse papel, né? Então a palavra de Deus vai dizer que eu e você temos o papel de dominar. Eu vou dizer uma coisa para você que pode chocar alguns, mas eu vou dizer aqui, tá? Nós não estamos entre meninos, né? Nós estamos entre homens, isso aqui é um grupo de homens. Apesar de que eu sei que há algumas mulheres infiltradas aí assistindo, ouvindo. Então, você, mulher, que vai ouvir isso aqui agora, lembre-se que você está de penetra aqui, né, Zeke? Está de penetra, então você vai ouvir alguma coisa aí que vai te chocar. Então, ó, aguenta. Olha aqui. As mulheres não foram criadas para liderar. Mulheres não foram criadas para liderar. Isso choca você? As mulheres foram criadas para serem amadas, para serem cuidadas, para serem protegidas e para serem ajudadoras. E isso não diminui a mulher diante de Deus, perante um homem. Homens e mulheres têm o mesmo valor diante de Deus, o mesmo valor. Porém, atribuições diferentes, papéis diferentes e papéis que se complementam. Ao homem foi dado o domínio. À mulher foi dado o papel de auxiliar o homem nesse domínio. Por isso, quando a Bíblia diz assim, mulheres, sejam submissas ao seu marido, o que é submissão? É auxiliar uma missão. Isso é submissão. É auxílio a uma missão. E aí eu pergunto para você, homem, qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Porque a sua mulher está aí para te ajudar nesse processo. Só que a gente está vivendo numa geração de homens que não entenderam qual é a sua missão. E aí mulheres precisam viver ao lado de meninos. Vou usar a expressão chula aqui, moleques. E elas precisam se submeter. É difícil para uma mulher ouvir algumas coisas. Então, assim, ó, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, rapidinho, tá? O camarada, a esposa estava enferma, com febre. 2 filhos com febre. Ezequiel tem filho pequeno aqui, muitos de vocês têm filhos pequenos, você sabe o que é uma criança com febre. Essa mulher estava com febre e os 2 filhos com febre também. E o maridão chegou em casa do trabalho e naquele dia, ele tinha o jiu-jitsu. Ele tinha que ir lá brincar com outros homens, né? E eu estou usando aqui o termo pejorativo mesmo. Ele tinha que ir lá brincar com outros homens. E naquele momento,
Naquele momento, ele chega em casa e a esposa olha para ele e fala assim: meu bem, eu estou com febre, os nossos filhos estão com febre. Eu queria te pedir para que hoje você não fosse ao jiu-jitsu e ficasse conosco. Sabe qual foi a resposta do bonitão? Não, não. Eu tenho meu jiu-jitsu hoje. E são 2 horas, e daqui 2 horas eu volto. Aguente. Fala para mim, homem, essa mulher, como essa mulher consegue olhar para esse marido como o cabeça? Como que essa mulher vai se submeter a esse menino? A gente está vivendo numa geração que homens meninos estão dominando, literalmente dominando. E aí fica esse questionamento. E aí eu sei que para uma mulher isso é muito difícil. Como se submeter? Eu tenho atendido mulheres que me procuram e dizem, Atilibre, como é que eu vou me submeter a isso? E a terapeuta que estava falando sobre esse assunto, ela respondeu para essa mulher que estava questionando, né, o marido, e ela disse assim, olha, você tem na sua casa uma caixa de bombons. Você tem uma caixa de bombons, sem bombom. Você já viu uma caixa de bombom sem bombom? É o que essa mulher tinha em casa. Tem casca, tem formato, tá a caixa bonitinha, mas você vai abrir o pacote, tem nada, vazio. Gente, isso é uma verdadeira tragédia. Então, homens, você tem que entender que você precisa dominar, mas você tem que entender que você é cabeça da mulher. Presta atenção aqui. Você é cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Tem um parâmetro, tem você tem uma luz. Você precisa entender o que é Cristo ser o cabeça da igreja, para que você possa entender o que é ser o cabeça de uma mulher. Você tem que exercer o domínio da mesma forma e no parâmetro sobre o qual Cristo domina a igreja. Pergunto, você acha que uma mulher tem dificuldade de se submeter a Cristo? Qual que é a dificuldade? As mulheres, elas dizimam, elas ofertam, elas louvam, elas adoram, elas se conectam, elas estão sempre juntos, sempre buscando a esse Deus, a esse Cristo. Elas não têm dificuldade de submissão a Deus. Por quê? Porque esse Deus a ama, esse Deus deu a sua vida, esse Deus se sacrifica. E aí, Paulo em Efésios vai dizer: da mesma forma, mulher, como você se submete a esse Deus, agora submeta-se a esse homem que está ao seu lado, porque esse homem que está ao seu lado representa o próprio Cristo. Ele deve ser o salvador do corpo. Olha isso aqui, gente. Salvador do corpo. Cristo salvou o corpo. Cristo salvou a igreja. Você está aí na sua casa para ser o salvador do corpo da sua esposa, da sua família. Você é um representante legal do céu. O domínio é de Deus. E ele escolheu dar esse domínio para o seu representante na terra. E o seu representante é o homem. Então, maridos, dominem. Olha aqui mais um texto. 1 Timóteo 3, né? É necessário que o bispo, um líder, no caso aqui um pastor, né, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe. Governe o quê, queridos? Governe a própria casa.
criando os filhos sobre disciplina, com respeito. Você foi chamado para governar a sua casa, para ter domínio sobre o seu lar. Eu tenho visto muitos filhos que correm para o pai dizendo assim: pai, posso fazer tal coisa? O que o pai fala? O que o pai fala? Fala lá com a sua mãe lá. Pergunta para sua mãe. Meu amigo, o que você está falando para o teu filho? Você está dizendo para o teu filho que você não tem domínio? Certa vez uma criança perguntou, pai, o que é ser homem? Aí o pai começa a explicar, né, que ser homem é liderar, ser homem é saber conduzir, ser homem é dar ordens, ser homem né, todos esses atributos de liderança. E aí o menininho ouviu atentamente, depois olhou para o pai e falou assim, pai, um dia eu quero ser um homem assim, igual a mamãe. Igual a mamãe. A gente perdeu. A gente tem a capacidade de olhar para uma criança e não saber dar uma ordem. Porque a gente se acostumou tanto a delegar essa função para as mulheres, para as mães, que a gente já não consegue mais liderar, nós não conseguimos mais disciplinar os nossos filhos. Hoje, os filhos são disciplinados pelas mães. E a gente acha bonito quando uma mulher assume esse papel e essa áurea de disciplinadora, e a gente fica com o papel do paizão legal, do paizão amigão, do paizão que joga a criança para cima. Não tem nada de errado você jogar o seu filho para cima, brincar, fazer e tal. Mas quando precisa disciplinar, por que tem que ser tua mulher? Por que não é o líder? Por que não é o sacerdote? Governe a sua casa, governe o seu lar, né? Mais mais um, mais uma atribuição aqui de um homem bíblico. Trabalho. Seja um trabalhador, trabalhe. Veja, a palavra de Deus, também no livro de Gênesis, vai dizer lá, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Cultivar. Porque eu fiquei curioso para saber o que significava essa palavra no original. E eu fui buscar. O que significa a palavra cultivar no original? E os meus amigos aí que estão participando da Jornada do Valente essa semana aprenderam, né? O que significa essa palavrinha aí, cultivar. No original, abade, não sei se lê assim, né? Como se lê. Mas olha o significado. Trabalhar, servir. Opa! Trabalhar, servir, trabalhar para o outro, servir ao outro com trabalho, servir como subordinado, tornar-se servo. Tornar-se servo. Opa! Então quer dizer que eu preciso trabalhar, eu preciso exercer esse domínio com trabalho, mas é um trabalho em forma de servo, como um servo, exatamente, como um servo. Você foi chamado por Deus para ser um servo, trabalhar servindo. Adão foi colocado no jardim do Éden para lavrar, para cultivar a terra, como se o estivesse fazendo para outra pessoa, não para si mesmo. Você trabalha para abençoar a sua casa, não para abençoar a si mesmo. O trabalho não é um fim em si mesmo. Há um fim para o trabalho. O fim do trabalho é abençoar o seu lar. Mas o homem, desvirtuando o propósito divino,
agora faz do trabalho um fim em si mesmo. E aí ele se afunda no trabalho, aí ele prioriza o trabalho, ele prioriza as conquistas financeiras e materiais, porque ele entende, ele sempre aprendeu que um verdadeiro homem é aquele que trabalha, é aquele que provê. Então, queridos, é importante que você compreenda que quando a Bíblia fala sobre trabalho, quando a Bíblia fala sobre trabalhar no sentido de cultivo, ela está assim falando de trabalho físico, braçal, manual, mas ela está falando de um trabalho que envolve servir, o serviço. E esse é o convite de Jesus para você, para trabalhar. Jesus não diz a palavra, né? O meu pai trabalha até hoje, eu também. Jesus vivia para trabalhar, mas o seu trabalho era um trabalho que servia as pessoas, abençoava as pessoas. Então entenda que quando a Bíblia fala de um homem que trabalha, é um homem, obviamente, que não tem preguiça de sair, não tem preguiça de trabalhar, que trabalha para sustentar a sua família, né? E é muito importante que você trabalhe para sustentar a sua família. Nós temos visto aí homens que estão com dificuldades de trabalhar. E quando eu digo dificuldades de trabalhar, é porque há muitos homens hoje que estão fazendo essa seleção, né? Do que ele vai e do que ele não vai fazer. E, por um lado, e não estou criticando quem o faça, mas vamos pensar aqui, né? Se você tem recursos, se você está com a vida tranquila e poderia se dar ao luxo de escolher um trabalho, ok. Mas para quem não tem esse luxo, digamos assim, de escolher o trabalho, meu amigo, vai trabalhar, não escolhe muito, né? Eu fui empresário por muitos anos, também fui CLT por muitos anos. No último ano, depois que a minha empresa quebrou, a minha empresa quebrou. Eu me vi sem trabalho. Sem trabalho. Ezequiel conhece um pouquinho da minha realidade aqui. E aí eu comecei a me ver, meu Deus, eu preciso sustentar minha casa. Eu preciso sustentar minha família. E aí eu fui atrás de serviço e como eu moro no sítio, eu tive dificuldades de conseguir um outro emprego em CLT e comecei a cortar grama. E hoje eu estou aqui feliz da vida cortando a minha graminha, sustentando a minha casa, hoje também trabalhando como terapeuta, mas a gente tem que fazer a roda da economia girar, gente. Não dá para ficar parado, não. Então, cultivar tem a ver com servir, com trabalhar, e trabalhar para outro, trabalhar com o propósito de abençoar o outro, tá? Mais uma característica aqui, proteção, né? Você, homem, foi colocado na sua casa para proteger, e o mesmo texto de Gênesis 2,15 vai dizer que você tem que cultivar e guardar. O que significa guardar? Aí guardar é o verdadeiro termo da palavra, né? Ali chamar, que quer dizer guardar, vigiar, manter vigilância, proteger, observar, estar prevenido, tomar precauções, tomar cuidado. Você entende o que Adão deveria ter feito? E que por algum momento ele deixou de fazer aquilo que o José colocou aqui, né? Adão deveria ter observado, estado atento. Adão e Eva foram avisados de que o inimigo apareceria, de que o inimigo estaria ali. Mas Adão, por algum motivo que a Bíblia não revela, não nos mostra, Adão, ele ficou desatento, ele perdeu a atenção, né? Não foi prevenido o suficiente, permitiu que a sua esposa permanecesse sozinha. Por isso a Bíblia, depois lá em Romanos, capítulo 8, vai dizer, né, que pelo pecado de um homem,
pelo pecado de um homem. A Bíblia não fala do pecado da mulher, e é óbvio que Eva pecou, e pecou primeiro, mas aqui a atribuição do pecado é de um homem, é como a gerência, né? Você é gerente de uma loja, o funcionário fez lá alguma coisa errada, meu amigo, você é o gerente. O superior não vai querer falar com o subordinado ali, ele vai querer falar com o gerente. Deu ruim, é com o gerente, meu amigo. E eu quero que você entenda que na sua casa, você é o gerente. Quando Deus chega ali para Adão, ele faz a pergunta: Adão, cadê você? Onde é que você está? Eu quero falar com você. E Deus chama o gerente para conversar. E eu quero que você entenda que no dia em que Jesus voltar, ele vai chamar o gerente. Ele vai chamar o dominador. Ele vai chamar o líder. Aquele que tem a atribuição de cuidar, de liderar. É esse que ele vai chamar. Todos nós vamos responder diante de Deus como pessoas. Mas você, como homem, você também vai responder pela sua família. Daquilo que você fez ou deixou de fazer. Por isso, queridos, tome cuidado, cuide da sua casa. Você foi colocado na sua casa para cuidar. Pare de delegar o cuidado da sua família completamente para a sua esposa. A sua esposa é ajudadora. A sua esposa é ajudadora. Nós estávamos falando ali, e eu falei, né? Mulheres não foram feitas para liderar. E não é para diminuir o papel da mulher. É porque, de fato, não foi essa atribuição que Deus deu a ela. E eu estou cansado de receber mulheres assim, ó, com a corda no pescoço. Elas já não conseguem mais falar, não conseguem mais viver. E sabe o que elas dizem? Elas dizem, Atilibre, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada de ter que fazer jornada tripla. Saio para trabalhar, quando chego eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos e ainda tenho que cuidar do bebezão. Eu estou cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais. E isso só é fruto da tua omissão. A tua omissão está matando a tua mulher. Entenda, homem. A tua omissão está destruindo com a tua mulher. Não seja, não seja inocente de pensar que a sua mulher está feliz por ser a dominadora do lar. Não existe isso, queridos. Não existe. As mulheres querem alguém que lidere. Elas querem. Por mais que elas possam hoje assumir cargos de responsabilidade em grandes empresas e tudo mais, no fundo, tudo que essa mulher quer é chegar em casa e ser coberta por braços mais fortes que o dela. É tudo que ela quer. Mas as mulheres hoje não estão mais encontrando em seus maridos braços fortes que as sustentem. E aí a gente está vendo essa geração de homens fracos, bananas de pijama. É literalmente o banana de pijama. São homens que não entenderam o que é ser um homem bíblico. Eu estou indo para o final. Quarta característica de um homem bíblico: sabedoria. Você sabia que você, como homem, precisa da sabedoria? Você precisa. O mesmo Salomão, que recebeu a ordem do seu pai dizendo: seja forte, tenha coragem e seja homem, esse mesmo Salomão, ele vai se encontrar com Deus. Ele vai buscar a Deus, porque assim, aquelas palavras foram muito fortes no coração de Salomão. E Salomão sabia quem era seu pai. Seu pai não era um Zé ninguém, não era um qualquer.
O seu pai era um homem. Qualquer dia desses aqui, nós vamos voltar a falar de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um crápula? Foi. Foi um salafrário? Foi. Ele caiu de forma vergonhosa. Ele matou, ele matou um homem para encobrir o seu pecado. Um homem dos mais honrados que ele já teve a oportunidade de conhecer. Mas aí eu fico pensando, por que Davi? Por que Davi? Porque quando você vai ler depois ali, depois do livro de Reis, você vai ver Davi, toda a história, estrela de Davi, raiz de Davi, filho de Davi, né? Jesus vai colocar esse mesmo Davi, né? Quase que num pedestal, Davi, o meu filho, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque esse camarada foi homem de verdade. E ele pecou. E aí, você conhece a história. Quando Davi recebe lá o profeta, e o profeta diz, você foi esse homem, esse cafajeste, você é um cafajeste. Você é um moleque. Eu estou usando aqui uma linguagem chula aqui só para você entender o que o profeta foi lá dizer na cara dele. E aí, qual foi a resposta de Davi? Davi diz o quê? Sou eu. Eu sou esse homem. Eu queria dizer aqui para você, homem, que anda pecando aí, que anda caindo em muitos pecados, e usando Davi como desculpa para o seu pecado, porque eu já vi isso. Homens que usam Davi para dizer, mas Davi foi um adúltero também, Davi foi um assassino. Foi. Mas Davi não é exemplo de como pecar. Davi é exemplo de como se arrepender. Davi é exemplo de um homem que pagou o seu boleto, digamos assim. Ele pagou o boleto. Foi ele. E ele disse, sim, fui eu. Ele entendeu que quando ele teve que ali receber todas as consequências, ele entendeu que as consequências eram frutos do seu pecado. Ele recebeu, ele entendeu que o filho ia morrer, ele entendeu que a espada jamais sairia da sua casa. Esse é Davi. Fala, Levon, por favor, pode falar. Não? Achei que queria falar, parecia que tinha levantado a mão. Então veja, esse Salomão agora, ele recebe essa incumbência do pai dizendo assim, seja homem, Salomão. E o Salomão tremeu na base, falou, meu Deus do céu, que negócio é esse de ser homem? Como é que é isso? E ele vai para Deus, e ele chega para Deus, e na Bíblia nós temos uma das orações mais lindas de um homem. E eu gostaria muito que você saísse daqui hoje pensando nessa oração, na oração desse homem, desse menino que se tornaria um homem. Olha a oração dele, dizendo, agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo no lugar de Davi, meu pai. Salomão sabia que era Deus quem estava conduzindo a sua vida. O Senhor me colocou aqui. E qual é a percepção de Salomão? Né? A percepção é, não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Eu não sei como me conduzir. Ei, homem, você não passa de uma criança? Você ouviu as outras características e se identificou e pensou, eu não sou um homem bíblico. Eu achei que era um homem bíblico, mas eu não sou. Faça a oração de Salomão. Reconheça que você não passa de uma criança, que você precisa da ajuda de Deus. Diz ali o texto, eu não sei como me conduzir.
E talvez a tua vida como homem está uma bagunça, está uma baderna e você não sabe nem por onde começar. Está aqui, começa por aqui. Começa reconhecendo, batendo no peito e dizendo: Senhor, fui eu que pequei, fui eu que traí, fui eu que fiz. Senhor, fui eu que deixei de fazer, fui eu. Reconheça que você está falhando como homem. Esse é o primeiro passo para se tornar um homem bíblico, um homem que está consciente da sua condição atual. Eu já disse, né? O pior cego não é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que nem sabe que é cego. É a condição de Laodiceia. Você é cego, miserável, pobre, nu, e você nem sabe que você é. Como resolver o problema de alguém que nem sabe que tem um problema? É muito difícil, gente. Por isso, homem, ore a Deus. Salomão olha para Deus e fala: Senhor, eu sou uma criança, eu reconheço, eu não tenho condições. E aí, sabe qual é o pedido de Salomão? O pedido dele é: Senhor, dê ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente eu possa discernir entre o bem e o mal. Você tem um reinado. Deus colocou um reino sobre as suas mãos. Você foi colocado por Deus como um rei dentro do seu lar. Você tem conduzido os seus súditos. Você tem legislado sobre os seus súditos. Ou os seus súditos estão legislando sobre você. Você tem tido palavras bíblicas para com a sua mulher? Você tem santificado a sua mulher pela palavra? Ou a sua mulher é quem tem santificado você? Eu não estou criticando uma mulher que abençoa um homem pela palavra. Eu mesmo sou abençoado praticamente todos os dias pela minha mulher. Mas eu preciso abençoar. A minha mulher precisa olhar para mim e entender que ao lado dela, ela tem um pastor, ela tem um legislador, ela tem um sacerdote. Eu preciso ter palavras que abençoam. Eu preciso ter discernimento. Gente, discernimento para fazer boas escolhas, para fazer as escolhas certas, para tomar decisões. Por que você não consegue tomar decisões? Por que você fica em cima do muro? Por que você não consegue dar esse passo de liderança? Por que procrastinar? Por que ficar em cima do muro? É porque você não pede sabedoria, não pede discernimento. Um homem bíblico é um homem com discernimento, é um homem que sabe fazer escolhas, é um homem que toma decisões. Mas não. O, o Márcio até deu risada aí do banana de pijamas. O banana de pijamas não consegue decidir nada. Ele não decide, ele não toma decisões. Ele fica ali, não sabe. Ai, não sei. Será? Ah, e agora? Seja homem. Assuma aqui a sua função. E se você está com dificuldade, caia de joelhos e fala: Senhor, eu não sei. Me ajuda aqui, me mostra. Eu fiz um desafio para os meus amigos da jornada do Valente. Eu estendo esse desafio aqui para você. Seja o primeiro a levantar na sua casa para orar. Sabe qual que é a característica que se vê hoje de uma mulher bíblica, uma mulher da igreja, uma mulher crente, tá? Uma mulher evangélica, uma mulher crente. É uma mulher de oração. A característica das mulheres. Como as mulheres crentes são conhecidas? Como mulheres de oração. Mulheres que oram, mulheres que caem de joelhos, mulheres que guerreiam as batalhas do Senhor.
mulheres que assumem o papel de orar, de clamar, de lutar contra o inimigo. E do homem. E o homem bíblico. Mulheres, veja, olha aqui, mulheres que são capazes de, que são obrigadas a dar o seu dízimo escondidas do seu marido, que não aceita ser fiel. Essas são as mulheres. Por isso elas são a maioria nas igrejas. Por isso elas são a maioria nos cultos. Por isso elas são a maioria, são as maiores dizimistas, as pactuantes, as missionárias. Hoje nós vamos ter um culto ali na igreja do IACS. Sabe qual é o título do culto? Final de semana? Mulheres missionárias. Cadê o culto do homem missionário? Cadê o encontro dos homens missionários? Você precisa de sabedoria, você precisa de discernimento para ser um homem de verdade, para tomar boas escolhas, para tomar boas decisões. Eu quero finalizar com a última característica. Um homem bíblico reflete a glória de Deus. Homens bíblicos refletem a glória de Deus, transbordam a glória de Deus. Eles não se contentam em ter a glória para si. Eles entenderam que, ao dominar, ao trabalhar, as outras características que agora me fugiu aqui, todas essas características, elas se unem em um propósito. Qual é o propósito? Refletir a glória de Deus. Um homem bíblico não chama a glória para si. Um homem bíblico chama a glória para Deus. Para Deus. E ele glorifica a Deus por meio de uma família bem estruturada, bem ordenada, dominada. Por quê? Porque esse homem entendeu que ele precisa, e ele, antes de tudo, ele é dominado por Deus. Ele é como Paulo, quando diz assim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse é um homem bíblico, é um homem que não vive para si. Ele vive para os outros, ele vive para abençoar os outros. É um homem que entendeu as mazelas do mundo e que sai para ser uma resposta a todas as mazelas desse mundo. Nós, homens, somos a resposta que Deus quer dar a esse mundo. Porque o mundo é a ausência de um homem. O mundo de hoje é reflexo da ausência desse homem bíblico. Por que há tantos órfãos e viúvas? O que órfãos e viúvas, que é o grupo mais vulnerável da Bíblia, o que é esse grupo? É um grupo de pessoas que tem como principal característica a ausência de um homem. Por isso Deus vai dizer, eu sou pai, eu sou esposo. Por isso Deus vai dizer que a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo e cuidar de órfãos e de viúvas. Por isso Jó vai dizer, eu fui pai dos pobres, eu abençoei os pobres. Queridos, você foi chamado por Deus para refletir a glória de Deus, para refletir a imagem do próprio Deus. Você é a imagem de Deus. Deus colocou você como o seu representante nessa terra. E eu vou finalizar com o último versículo que representa isso,
que é Zacarias 8:23. Olha o que diz Zacarias 8:23. É uma profecia. É a profecia do que vai acontecer quando nós encontrarmos homens bíblicos. Presta atenção nisso aqui. Olha o que vai acontecer com esse mundo quando nós levantarmos uma geração de homens bíblicos. Nesse dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, na orla da veste de um homem bíblico. Vai pegar na mão, na veste, vai atrás desse homem bíblico. E sabe o que as pessoas vão dizer? Nós vamos com você. Nós vamos com você. Aonde você for, eu vou. O que você fizer, eu faço. Para onde você for, eu irei. Por quê? Porque temos ouvido que Deus está com você. Ei, homem, você é capaz hoje de se levantar e dizer assim: ei, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Um homem bíblico reflete a glória de Deus. Um homem bíblico se levanta e sem palavras, ele se torna esse homem. Isso aqui, ó, é o reflexo do que é o melhor, o que é ser o melhor homem de uma cidade. O melhor. Eu falo várias vezes nos meus estudos, eu falo sobre isso. Seja o melhor homem da sua cidade. Seja o melhor. A sua esposa tem que olhar para você e dizer assim: meu Deus, louvado seja o Senhor por esse homem na minha vida. A sua esposa precisa olhar para você e dizer, e pensar assim: eu sou uma mulher abençoada por ter ao meu lado um homem como esse. Um homem que trabalha, um homem que me protege, um homem que cuida de mim, um homem que me abençoa com palavras. Um homem que supre todas as minhas demandas materiais, emocionais e espirituais. Os seus filhos precisam olhar para você e dizer assim: louvado seja Deus, Pai, que homem abençoado. Amigos, estendi um pouquinho no tempo, mas eu queria apenas que você refletisse sobre isso. Pense sobre isso. Eliezer queria falar? Pode falar, amigão. Fique à vontade. Só liga o seu áudio aí, se você quer falar. Eliezer? Não? Às vezes o pessoal levanta a mão sem querer. Mas eu queria fazer esse apelo a você. Aliás, se você quiser falar, só abre o áudio aí, tá? Eu queria fazer esse apelo a você. Pode falar, amigão. Ah, tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Uhum. Sim. Eu tava com o fone aqui, talvez eu acho que o microfone do fone não estava funcionando. Bom dia, amigos, bom dia, demais. Só gostaria de contribuir aí com aquilo que você acabou de falar agora em relação dos nossos filhos e a nossa esposa se sentirem protegidos em relação a terem um homem, né, bíblico. Tenho certeza que não sou a melhor referência de homem bíblico, mas a gente está procurando ir nessa direção. E essa semana eu gostaria só de compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve aqui em casa, na escola da minha filha. E aí a minha esposa não sabia o que fazer. Eu disse, não, eu vou na escola, né? Resumindo a história, minha filha eu tenho duas filhas, uma de 17 e outra de 13. E essa de 13 aí, dentro da sala de aula, um aluno que ela estuda em rede municipal, e um colega dela que já tem alguns outros problemas ali na turma, pasmem vocês, mas ele se masturbou dentro da sala de aula. Dentro da sala. Não estou dizendo na escola, dentro da própria sala de aula. E chamaram ele para a direção e tal. E aí, por que eu falei para minha esposa, eu vou na escola e eu vou me posicionar, porque principalmente pela integridade da minha família, né?
foi a fala da diretora após o acontecimento. Eles levaram ele para a direção, conversaram com ele, e depois a diretora voltou para a turma para conversar ali com a turma, né, sobre o que havia acontecido, e normalizou o fato. A diretora disse, não, isso acontece, é da idade, ele tem 13 anos, então vocês precisam entender que isso é normal, e procurem nem não tocar no assunto, não critiquem ele, porque ele pode vir a fazer... ele tem alguns problemas com a família, os pais são distantes e tal, então ele pode até atentar pela própria vida. E aí, quando a gente aqui começou a receber vários áudios de outros pais, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, e eu me posicionei, eu disse, não, eu vou na escola. E eu fiquei lá numa reunião de mais ou menos 1 hora, e me posicionando em relação à não normalização do que aconteceu, mas também em defesa da integridade da minha família. E só para resumir, quando eu cheguei em casa, a satisfação da minha filha, sabe, em saber, o pai foi lá, o pai, e depois os outros coleguinhas mandando mensagem para ela, oh, que legal, que bom que o teu pai foi lá. Então, só partilhar um pouquinho, né, de como a nossa família também se sente abrigada. É minha esposa também, né? Minha esposa, assim, quando a gente está conversando à noite, só eu e ela no nosso quarto, ela também, a satisfação de ela saber que naquele momento, não que ela não pudesse resolver, mas que a presença masculina fez a diferença, né? Então, acho que é uma experiência que eu não gostaria de ter passado, mas mostra, né, como muitas vezes o homem tem que tomar a frente. Cara, é isso, cara. É isso. Você entendeu exatamente o que é ser um protetor. Não é só pela questão de resolver o problema em si. Pode ser que ele não se resolva, mas você foi lá e você se posicionou. E esse posicionamento traz segurança para sua mulher, traz segurança para sua filha, porque elas entendem, eu tenho um protetor dentro da minha casa. Mas aí, o homem fraco vai fazer o quê? Vai terceirizar, terceiriza essas funções para sua esposa. Não, larga, vai lá, resolve, eu estou trabalhando aqui, não tenho tempo para ver essas coisas. Não tem tempo para se posicionar. Né? Você está abandonando o seu posto. Olha, Levon. Livre. É só para colaborar também. Por favor. Eu liguei sem querer ali, mas casualmente esse tema que tu está colocando hoje, eu vou falar em outras palavras. Hoje eu tenho um sermão para fazer. E que interessante, as novas gerações, o que nós vamos deixar para as novas gerações? Então a gente vê assim, que quando Deus ele tenta salvar as pessoas, e é bíblico, ele tenta salvar não um indivíduo, mas tenta salvar uma nação, o povo de Israel. A gente sabe que depois da profecia das 70 semanas, Deus individualizou. Mas, mesmo individualizado, tu tem que tomar uma posição para um grupo. Então, Deus tenta salvar gerações. Ele não quer salvar o Elevon, ele quer salvar o filho do Elevon, o filho do Elevon, ele quer salvar uma geração. E a pergunta é, o que eu estou deixando para essa nova geração? Para saber, por exemplo, se eu fui um bom pai, só na terceira geração. Se os meus netos estiverem fazendo o culto, serem homens de verdade, serem homens que... Aí eu fui um bom pai. Mas é na terceira geração que eu vou ver isso. Quer dizer, que as pessoas vão ver, porque eu não sei se vou estar vivo, né? Mas o que eu estou deixando foi o grande erro de Josué. Josué estava preocupado em arrumar o culto, em cuidar da oferta, do sábado, do louvor e tal, e esqueceu de apresentar o Deus de Israel para aquela geração. E a Bíblia diz que a próxima geração, os filhos de Josué, eles negligenciaram, eles abandonaram Deus, não conheciam mais o Deus de Israel. Então, a nossa preocupação é passar para os nossos filhos. O pai da família, o sacerdote, ele está fazendo o culto. Os filhos estão vendo eu devolver o meu dízimo. Os meus filhos estão vendo eu orar de madrugada, acordar de madrugada.
Os meus filhos estão vendo em mim coerência, estão vendo Jesus em mim, ou eu em casa eu sou um traste e na igreja eu sou bonzinho. A gente sabe que a salvação 100% é Deus. 100% da salvação é Deus. Mas nós temos o que? Fazer a nossa parte como sacerdote. Nos prostrar, nos purificar diante de Deus, né? E aí, quando até a frase do pastor Jean Zukovski, né? O que é santificação? É estar na presença de Deus. Então, nós temos que nos santificar, estar na presença de Deus. Não é o que nós fizemos, é estar na presença de Deus, para que a nossa família possa ser abençoada. Amém. Obrigado, Levão. Obrigado pelo seu testemunho. Que Deus te abençoe hoje aí na sua mensagem também. Queridos, nós precisamos ser homens bíblicos. E se eu não for um homem bíblico, se eu não for esse homem bíblico, as tragédias vão continuar. E eu preciso deixar um legado. E isso que o Levão falou. Deixar um legado. Eu gostaria de orar por cada um de vocês, interceder. Esse grupo aqui só tem esse objetivo: levantar uma geração de homens bíblicos. E para você ser um homem bíblico, você precisa ser pautado pela palavra. Você precisa viver aquilo que diz a palavra. Todas as características de um homem bíblico que eu mencionei aqui têm fundamentação bíblica. Então, meu amigo, é você e Deus. Caia de joelhos hoje, se você ainda não está vivendo isso. Caia de joelhos como Salomão e diga: Senhor, eu reconheço que eu não passo de uma criança. Não sei como me conduzir. Me dê discernimento, me dê sabedoria. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, que privilégio, Senhor. Mais uma vez, mais um sábado, poder estudar a Tua palavra, ouvir a Tua doce voz, falando aos nossos corações. Eu agradeço e eu louvo pela vida de cada homem que está aqui. Esses homens estão aqui porque eles têm um desejo no coração, se tornarem homens bíblicos. Por favor, Senhor, abençoe para que uma geração de homens bíblicos possa se levantar. E eu sei, o Senhor já me revelou, que essa será a grande revolução da tua igreja. O momento em que homens bíblicos se levantarem para abençoar suas famílias, para abençoarem este mundo. E como nós lemos aqui no texto de Zacarias, virão 10 homens atrás de mim. Esses homens vão segurar a orla do meu manto e vão dizer: nós queremos esse Jesus que você tem. Os nossos filhos vão nos procurar e vão dizer: Pai, eu quero ter esse Deus que o Senhor tem. As nossas esposas olharão para nós e dirão: eu quero ter o mesmo Deus. O seu Deus é o meu Deus. Por favor, Senhor, nos ajude para sermos homens bíblicos, homens coerentes, homens que vão se levantar e se tornarão os melhores homens dessa cidade, os melhores homens desta igreja, os melhores homens dessa nação. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado pela paciência de vocês, que Deus continue abençoando a todos aí, tá? Na semana que vem, nós teremos aí mais uma vez um encontro com Deus. Meu amigo Ricardo levantou a mão, não? Era para dar o joinha. Mas que Deus continue abençoando vocês. Obrigado mais uma vez. Na semana que vem, nós estaremos aqui. Rinaldo, quer falar, Rinaldo? Diga, Rinaldo. Não, só quero dar um oi e dizer, ó, foi maravilhoso essa palestra, esse sermão, esse ensinamento. Foi maravilhoso. Eu sou adepto a esse tipo de informação. Estou feliz. Amém. Amém. Deus seja louvado, Rinaldo. Deus te abençoe aí. Um testemunho também do meu amigo Eliezer, aqui de Caxias do Sul. Bravemente defendeu sua família, se posicionou
Isso é maravilhoso. O Elivon também levantou aí as situações e vários outros, você também. Olha, parabéns. Amém. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Estamos no caminho certo. Levantar homens de verdade Amém. que se posicionem em todo momento, que essa é a nossa missão. Um abraço. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, tá? O Birajara, queria falar, Birajara? Só abre o teu áudio aí, se tu quiser falar. Não? Então é isso, gente. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês aí. Querido, um Obrigado. minutinho depois, por favor. Só um minutinho depois. Cláudio tá Sim, falando. sim, Só um minutinho. claro. Com Obrigado. certeza. Feliz sábado, gente. Deus abençoe vocês aí. Cláudio, imagino que alguns vão continuar aí, É, que de repente estão com não, rapidinho. só mutado ali, mas pode A falar. gente tinha combinado de se falar hoje às 3 horas, mas Sim, vai ter um junta-panela lá. E ontem, a gente, enfim, tem coisa. Eu só queria combinar contigo que eu te ligaria mais para o final da tarde, ou eu te passaria uma mensagem se você pudesse falar um pouco mais à tarde e início da noite. Só isso. pode Tá? ser. Porque às 3 horas tem. Porque a gente vai ter culto agora de manhã, vai ter o junta-panela, depois tem outro culto à tarde, que vai Uhum. começar às 15, e aí, depois que eu voltar, que eu ia fazer contato contigo para ver se você teria disponibilidade de conversar. Era só isso, só para alinhar isso daí com você, tá bom? Tranquilo, pode ser, sem problema. Só mandar uma Então tá bom. mensagem ali e a gente se organiza, tá? Tá bom, então. Obrigado, tá? Deus abençoe, querido. Feliz Bom sábado. sábado para vocês aí. Um Tchau, tchau. abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.